Não sei. Pode ver. Acho que vou ficar. Bebê, 10, 10 e pouco. Não tá. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos abrir nosso coração. Vamos chamar pelo Espírito Santo. Vamos entregar nossa vida nesse momento e agradecer por quantas coisas, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, pela fidelidade de Deus. Quantas coisas que nós temos, que nós recebemos, que não tem preço, que vieram do Senhor. Nós queremos agradecer. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença na nossa vida. Nós queremos sim Te conhecer cada dia mais, Senhor. Nós queremos estar mais perto. Nós queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Oh, Deus, obrigada pela Tua doce voz, Senhor. Pela a voz do nosso Deus, que nos acalenta, que nos acalma, que nos traz amor. Muito obrigada pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu agir na nossa vida. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a enfrentar todas as coisas. O Senhor tem nos ajudado a vencer. O Senhor tem nos ajudado a enxergar. O Senhor tem nos ajudado a caminhar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pela família, pela provisão, pela igreja. Principalmente, obrigada pela Tua obra na nossa vida, Tua salvação. Ó, Senhor, muito obrigada. Purifica nosso coração nesse momento. Limpa nossa mente, Senhor, de todo pensamento, de todo medo, de toda angústia, de toda preocupação, de todo o peso que vem do mundo, que vem das coisas, que vem dos problemas, Senhor. Perdoa e lava nossa mente, Senhor. Perdoa aquilo que nós estamos guardando no nosso coração. Ó, Senhor, vai limpando o nosso coração nesse momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Coloca a Tua luz. Ilumina, Senhor. Ilumina a nossa vida, nosso coração. Recebe esse louvor. Esse louvor é de gratidão. Esse louvor é de adoração. Esse louvor é para Te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é digno de tudo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, com gratidão. Jesus.
digno, digno. Cante profetizando e declarando esse louvor na sua vida. Enfermidade vai cair por terra, já está saindo em nome de Jesus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te
Sabe o que Deus quer? Que você foque nele, não na sua vida e no seu problema. Deus está te chamando. Olhe para mim. Olhe para mim. De mim vem tudo que é bom. Amém? Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor,
dia, irmãos. Amém. Glória a Deus por esse momento de louvor. O tempinho lá fora tá frio, mas quem conseguiu ficar com frio aqui, com tanta animação, com tanta graça? Glória a Deus. Viu, pastora? Deus abençoe. Louvor. Tudo muito bom, muito bom, muito bom. Vou dividir com vocês uma palavra que o Senhor me trouxe. E eu vou falar sobre algo assim que é muito comum, né? Muito conhecido por todos, né? Quando a gente quer se achegar a Deus, conhecer um pouquinho da palavra. Essas são as primeiras coisas que a gente aprende na escolinha dominical. É o que primeiro a gente traz para as crianças, que é sobre Gênesis, né? Então, lá em Gênesis 2, de 1 a 3, fala assim: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que nele há. A gente conhece a história, e aí fala que no sétimo dia, pode deixar. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Então lá fala, né? Ele vai trazer primeiro, Deus fala que a terra ela era sem forma e vazia, não tinha nada. Não tinha nada atrativo, não tinha nada significativo, não tinha nada. E Deus começou a criação. E Ele criou todas as coisas. E ali vem trazendo passo a passo, né? Do primeiro dia até o quinto dia, Ele criou tudo que há na terra. No sexto dia, Ele criou o homem e a mulher. E o que Deus fez no sétimo dia? Quem lembra? Deus descansou de todo o seu trabalho. Ele descansou. E quando ele descansou, ele estava certo de que tudo que ele havia feito era bom e perfeito. E Deus descansou. E aí a gente pensa, né? Muitas vezes na nossa vida, a gente não quer descansar. A gente quer fazer. E nunca tá bom. No tempo que a gente vive hoje, internet, conectividade, o tempo todo, uma coisa atrás da outra, né? A gente já é sabido, né, que a internet, agora com a inteligência artificial, ela acelera os nossos pensamentos. Então, a gente nem terminou de pensar uma coisa, a gente já está pensando outra. Chegou um áudio, a gente ouve em 2x, porque não tem paciência para esperar. E a gente quer fazer tudo, e a gente quer fazer tudo. E o ser humano, ele também tem muito a autocobrança. Tem que estar certo, não está bom, vou fazer de novo, está ruim, vou fazer de novo, tem que fazer. E aí eu ouvi essa palavra no meio dessa minha semana, nos meus devocionais. Um dia, eu ainda nem sabia o que eu ia trazer de palavra. E um dia esse devocional me tocou. Aí eu falei, será que é sobre isso que a gente vai falar? E hoje essa palavra foi confirmada pela pastora. No meio do louvor, o que a pastora falou? Faça o que Deus quer, mas direcione a sua atenção só para Ele. O que Ele quer de você é que você direcione a sua atenção para Ele, né? Nós, enquanto seres humanos, nós não conseguimos fazer as coisas perfeitas, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. E a palavra diz que nós vamos falhar. E nós só seremos perfeitos quando nós formos para a glória, tivermos um corpo glorificado e formos justificados pelo Senhor. Então, o que fazer? Parece uma dicotomia, né? A gente tem tanta coisa para fazer, quer fazer tanta coisa, quer fazer tão perfeito, e não dá para ser perfeito. Então, o Senhor, o que Ele quer de nós? Ele é perfeito. Ele já fez todas as coisas perfeitas. E a palavra dele diz assim: descanse em mim. Descanse em mim. A sua luta, a sua busca por perfeição, ela é em vão. Você não vai conseguir ser perfeito. E nem precisa. Deus não nos pede para sermos perfeitos. A gente falha. Fique em paz. Só aproveitei a deixa.
a gente falha. E Ele não nos pede para ser perfeito. Ele só nos pede para nós nos entregarmos a Ele. Faça o teu melhor. Busque fazer o teu melhor. Busque estar na presença do Senhor. Busque ouvir a palavra dEle, ler a palavra dEle, aprender com Ele e segui-lo. O resto Ele fará. Porque Ele é perfeito. Então Ele fala, descansa em mim. Descansa em mim. E aí depois lá em Gênesis 1:31, coloca para mim, por favor. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Só até aí. Deus já fez todas as coisas. E Ele já viu que tudo que Ele fez é muito bom. Já está perfeito. Inclusive nós. Nós não vamos superar Deus. E não precisamos. Então a palavra que eu queria dividir com vocês hoje é: descanse no Senhor. Espera nele. E Ele alcançará os desejos do teu coração. Buscando a face dEle, buscando a palavra dEle, buscando o conhecimento dEle. Ele levou 6 dias para fazer todas as coisas. No 7º dia, Ele descansou. Então nós levaremos uma vida buscando Ele. E depois nós descansamos nele. Amém? Que essa palavra possa fortalecer o seu dia e a sua semana em nome de Jesus. E agora nós vamos... tem louvor, sempre tem louvor. Para toda palavra tem louvor. E agora nós vamos orar pelos dízimos, né? Pelas ofertas. Nessa caixinha aqui nós colocamos os pedidos, né? Quem não colocou aqui na caixinha, eu tenho certeza que está no teu coração. Então coloca aquela pessoa, coloca aquela situação, coloca aquele desejo. O que você tem para apresentar para o Senhor, apresenta nessa confiança de descansar nele, né? Coloca nessa confiança de que o que você tem que fazer, você está fazendo, mas para todas as outras coisas, nós temos o descanso nele. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é esse Deus amoroso, bondoso, cuidadoso, Senhor. Esse Deus que nos criou e que nos prometeu que cuidaria de nós durante todo o tempo, Senhor. Alinha os nossos corações contigo para fazer a tua vontade, Senhor Deus. Nos dá descanso na nossa mente, no nosso coração, Senhor, para confiar inteiramente e integralmente em Ti, Pai. Nós sabemos, Senhor, que não há salvação em outro lugar, Senhor. E quando nós levantamos os nossos olhos para o alto, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Pai. E é nessa mesma confiança que nós depositamos aqui, neste gasofilácio, Senhor Deus, e na confiança desse ministério, Senhor Deus, os recursos que o Senhor nos deu, Senhor, que nós possamos colocar aqui, Senhor, como forma de gratidão, Senhor, a Ti, e que esses valores, Senhor, sirvam para alargar as tendas desse ministério, alcançar vidas, curar, libertar, salvar, Senhor, levando a Tua palavra e o conhecimento de Ti, Pai. É isso que nós pedimos e Te agradecemos na confiança, Senhor, de que o Senhor é o Deus que não dorme, não toscaneia e não pisca, Senhor Deus. E nós confiamos integralmente em Ti e queremos confiar e descansar no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé enquanto você louva mais uma vez. Quem quiser pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas.
Querido Deus Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por todas as coisas. Senhor, agradecemos pela fidelidade que aprendemos de Ti. Deus, faz-nos fiel no Teu lugar, no Teu trono, Senhor, diante de Ti, ajoelhados, Senhor, e agradecidos, sempre sabendo, Pai, que as Tuas misericórdias são infinitas, têm sido infinitas sobre nós. Graças nós Te damos, Deus, vamos ouvir Tua voz, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pela honra. Te devemos tudo. Amém. Amém. Bom dia. Graça e paz a todos. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por essa tua casa, por esse lugar santo que o Senhor nos deu para nos reunirmos, Senhor, para vivermos em comunhão com os nossos irmãos, para receber de Ti, Senhor, a Tua palavra que limpa, que transforma, que governa, que também nos acalma, que nos consola e nos traz esperança. Glorificamos o Teu nome, Senhor. O Teu nome já foi exaltado aqui nos louvores, em todas as orações que foram feitas. E nós queremos continuar, Senhor, exaltando o Teu nome e Te glorificando, Senhor, durante toda esta manhã. Entregamos, Senhor, a Ti todo o nosso ser, pedindo a Tua correção para nós quando estamos errados e a Tua bênção para nós quando Te agradamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta palavra que será ministrada. Tira de mim tudo aquilo que não for adequado, Senhor. Tira toda palavra que vier de mim e não de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vou contar uma historinha para vocês. Fazia muito tempo que eu vinha querendo fazer uma coisa, mas não podia concretizar enquanto não tivesse todo o conhecimento necessário. Então, algumas semanas atrás, aquelas informações que faltavam foram chegando, foram encontradas, e aí eu me senti confiante para dar o passo adiante. Quanto suspense, né? O que esse cara está falando? Está todo mundo aí querendo saber do que se trata. Então eu vou contar. Eu fiz um pão artesanal. Processo... Não, eu fiz umas semanas atrás. Não foi ontem, não. Processo manual, nada de maquininha de fazer pão, não, tá? Era na mão mesmo. O famoso mão na massa. E o resultado foi melhor do que eu esperava. Assim, para uma primeira tentativa, eu achei que foi legal, né? Aí eu comecei a querer aperfeiçoar, né? Não, isso aqui eu vou precisar melhorar aqui, aquilo ali eu vou precisar melhorar ali e tal. Então, daí para frente, fazer pão virou um hobby, né? Mas é um hobby, não é uma profissão, é um hobby, né? Então, assim, tem semanas que eu faço um, tem semana que eu faço dois, tem semana que eu não faço nenhum, né? Quando o tempo dá, então eu faço. Então é hobby mesmo. É claro, né? Como eu falei, foram necessários ajustes, né? Então, por exemplo, tempo de crescimento da massa nos dias mais frios é diferente, né? Temperatura do forno, tempo de forno, quantidade de sal. O primeiro pão que eu fiz, eu falei, ficou sem graça, está faltando sal nesse negócio. Aí você vai fazendo um, fazendo outro, tá? Até cheguei na quantidade, vou anotar aqui. Então,
isso é natural, né? Porque o aprendizado não para. Né? Você vai aprendendo uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Cada ajuste que você faz, você vai vendo o resultado que deu, você vê se mantém, se volta, se avança, e assim vai, né? Mas por que eu estou contando? Por que eu estou contando isso para vocês? Eu trouxe esse assunto hoje porque, irmão, não peguei o passador de slide. Ixi. Daqui a pouco eu vou passar o primeiro, por enquanto ainda não. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. O Vini está descendo aí com o passador de slide. Então, eu trouxe esse assunto hoje porque tudo que eu estou vivenciando nessa atividade fala de processo. Então, tudo isso está me falando de processo. Porque, pensa bem, fazer pão é um processo. Né? Você começa aqui e vai andando, e tem uma etapa, tem outra etapa, tem outra etapa. Tudo que tem etapas é processo. E, atualmente, está muito fácil você encontrar pregações, textos na internet ou fora dela, dizendo para os cristãos que é necessário passar por um processo para chegar ao propósito de Deus. Já ouviram isso? Eu tenho visto muito. E, de fato, é assim. Né? Entregar a vida a Jesus é só o primeiro passo da caminhada. Né? E que caminhada? A caminhada rumo ao propósito. E essa caminhada é o processo. Tá, se o irmão puder projetar o slide preto aí. Pode ficar tranquilo aí, sossegado. Então nós entregamos a vida para Jesus e começamos um processo. Primeiro passo da caminhada. Esse processo vai se prolongar. Tá? Ele vai se prolongar durante um tempo que a gente não sabe qual é. Né? Mas, enfim, os processos que trazem verdadeiro crescimento, vamos falar dos processos, né? Os processos que trazem verdadeiro crescimento são sempre desafiadores. Se não tiver desafio, não tem crescimento. Né? E onde há desafio, há estresse. Diante de um desafio, você não fica, tudo bem, estou de boa. Não, né? Opa, tem um desafio pela frente, vou ter que fazer isso aqui, tenho aquele prazo para cumprir, tenho aquela quantidade para entregar. Desafio, estressa. Porque enquanto você não cumpre o prazo, enquanto você não entrega a quantidade, você não sossega. O prazo está chegando. A quantidade está longe e você está lá estressado. Faz parte. É isso aí mesmo. Tá? Bom, mas vamos falar do pão. A base do pão é farinha de trigo. Certo? Então você compra um pacote e faz, não é? Só que não é assim tão simples. O pão começa com a farinha, sim. Mas a farinha tem toda uma história de vida. Ela é resultado de um longo processo. Em primeiro lugar, precisava ter o quê? Trigo. O trigo é plantado e se a semente vingar, ele cresce. Tá? Desafio, estresse. Não é fácil ser plantado e crescer. De vez em quando eu planto alguma semente lá num vaso lá em casa e eu vejo que algumas sementes vingam, outras não. Elas sucumbiram ao estresse daquele processo, daquele desafio ali. Tá? Mas vamos lá. E aí o trigo toma muito sol.
até amadurecer e ficar douradinho. É desafio, é estresse, ele está debaixo do sol, do calor. Às vezes, inclusive, pode faltar chuva. É desafio, é estresse. Tadinho do trigo lá. Aí, ele está todo bonitinho, né, como a gente está vendo. Aí vem uma foice e corta a haste dele rente ao chão. Desafio, estresse. O trigo estava todo legalzinho lá e tchá, pronto. Era uma vez. Terminou aí? Não. Aí, deixa eu ver o que vem em seguida. Bem, as hastes, né, as hastes do trigo, são amarradas em feixes. Elas ficam apertadas umas contra as outras, né? Desafio, estresse. Quem já tomou ônibus ou trem daquele trem lá da Marginal, em horário de pico? Estação de metrô da Sé, 6h15 da tarde. Todo mundo apertado. Que a gente fala que nem lata de sardinha, né? Hoje não, hoje é igual feixe de trigo. Maior desafio, maior estresse. Aí, esses feixes são batidos com força para as espigas soltarem os grãos. Desafio, muito estresse. Os grãos são recolhidos, peneirados para tirar alguma palha que sobrou. Então tem mais um estresse aí, um desafiozinho para o trigo. Aí, também não terminou, porque o que você faz com o grão de trigo? Soca ele com muita força, quebra. Muito desafio, muito estresse, até virar um pó bem fino, que é a farinha. Então, olha só, quando você chega no supermercado e compra um pacote de farinha, olha tudo que já aconteceu na vida daquele pobre trigo, que você nem enxerga mais. Virou um pozinho. Não é? Olha o processo, olha o desafio, olha o estresse. Eu mostrei aqui para vocês um processo manual milenar, né? Hoje não é mais assim. Mas o processo industrial moderno é até mais agressivo, né? No campo é assim. É aquelas colheitadeiras gigantescas que já fazem todo o trabalho de bater as espigas, separar os grãos e jogar a palha fora, e depois jogam os grãos lá, despejam os grãos nos caminhões, lá, nos basculantes. Né? E aí o caminhão vai para a fábrica, leva aquele trigo, e lá na fábrica é assim, ó. Deve ser bem estressante passar pelo meio dessas máquinas todas até virar farinha, né? Deve ser muito, né? Bom, em seguida, então, temos a farinha. Aí começa outra jornada para a farinha. No processo industrial, ela é empacotada, desafio, estresse, né? Aquele empacotamento de novo. Né? Os pacotes vão para uma caixa, onde eles ficam apertados. Tem desafio, tem estresse. As caixas são levadas para o armazém. Vai lá andando dentro do caminhãozinho, ou da esteira rolante, seja lá o que for. Né? É desafio, é estresse, chacoalha. Né? Depois, não acabou. Elas vão para o armazém, né? E do armazém elas são embarcadas em caminhões e viajam até um centro de distribuição do Carrefour, do Pão de Açúcar, de algum lugar. Centros enormes de distribuição. Então tem mais um desafio, mais um estresse nesse processo aí todo. Do centro de distribuição, o que acontece? Elas têm que sair, elas têm que ir para o supermercado. Então, elas vão de caminhão para o depósito do mercado. Tem desafio, tem estresse. Chegou lá no mercado, né? As caixas são abertas, os pacotes são separados, colocados na prateleira.
E a pobre farinha lá, só tomando pancada. Desafio, estresse o tempo inteiro. Aí depois de ir para o mercado, para a nossa casa, tem um tempo de espera. Porque ela ficou esperando um tempo no centro de distribuição, ela ficou esperando um tempo na prateleira do supermercado. Ela vai ficar na nossa casa esperando um tempo no armário até poder ser transformado em algo comestível. Até quando a gente vai lá e decide, hoje é dia de usar aquela farinha. Porque ninguém come farinha de trigo pura, né? Ninguém compra farinha e come. Então ela tem que esperar para ser preparada, para virar alguma coisa. Aí chegou o dia. Vamos usar a farinha. Vamos fazer um pão. Até que enfim, né? Você já não aguentava mais. Estava estresse aqui, né? Estava todo mundo estressado aqui. Eu estou desafiando vocês. É? A pastora disse que quer ir para a nossa casa lá, para fazer bolo com a Gabi. E eu faço pão. Então, por que eu não faço pão toda hora? Porque às vezes ela está fazendo bolo, entendeu? Eu não posso usar a cozinha ao mesmo tempo. Bom, então tá bom. Então agora a gente pega a farinha, mistura com água, fermento, sal, vai fazer o pão. Bonitinho. É tudo limpinho, legal, bacana. Na foto fica mais bonito ainda. Isso eu garanto. Mas parece simples. Você fala assim, tá bom. Misturou lá, tudo, pá, tá feito. Não, começou outro processo. Começou outro processo. Teve o processo do trigo até virar farinha, o processo da farinha até a sua casa. E agora o processo da farinha virar alguma coisa, virar o pão. Esse processo também tem outros desafios, tem outros estresses. Para começar, a farinha vai interagir com a água e o fermento durante um tempo. Ela vai sofrer uma transformação. Para isso, você teve que amassar tudo aquilo lá, para misturar bem. Né? Então já começou o estresse aí. E aí vem um tempo de espera, de descanso, para crescimento. Marlene estava falando aqui no descanso, né? Olha só, quando nós descansamos no Senhor, nós temos crescimento. Nós não sabemos, não parece, mas quando nós descansamos no Senhor, nós crescemos. Então, a massa tem que descansar um tempo para crescer. Aí depois, conforme a receita, a massa vai ser sovada ou vai ser dobrada, são termos técnicos, né? Para crescer mais um pouco. Tá? Tem desafio, estresse, é pancada na massa, coitada. Aí ela espera de novo para crescer. Mais um pouco. E isso vai se repetir algumas vezes. Ela vai tomar pancada e vai esperar para crescer. Vai tomar pancada e esperar para crescer. Tá? E ao longo desse tempo, então, justamente por meio desses desafios, desses estresses que vão fazer a massa crescer, é por isso que o pão é por isso que o pão vai ficar leve, aerado, de fácil digestão, né? Aí tem o desafio estresse final, que é o quê? O calor do forno, um bom tempo no forno, né? E enquanto a massa está assando, ela cresce ainda mais. Ela está descansando, mas está sob estresse pesado dali, porque haja calor ali. Né? São mais de 300 graus no forno. Não é fácil.
Tadinha da massa que estava a 25 graus na sua cozinha, ou 20, agora esses dias estão mais frios, ir para 300, 320, 350. Uau! É estresse, hein? E aí, enquanto ela assa, ela cresce um pouco mais, durante esse tempo de forno. Aí, se tudo correr conforme esperado, você vai ter um pão bonito, saboroso, saudável, sem aqueles aditivos químicos dos pães industrializados, né? Por isso que é bom fazer pão em casa. Você vai ter um pão com essa cara aí, mais ou menos. Tá? E onde eu quero chegar contando tudo isso? Por que eu estou falando de pão aqui? É? Dando fome? Gente, são 10 horas da... Não, 11 horas. São 11 horas da manhã. Não está na hora da fome ainda. Não está nem na hora do aperitivo ainda. Se eu perguntaram por que eu não trouxe o pão. Se eu trouxer o pão, vocês vão querer um patê, uma manteiga. Alguém trouxe patê? Manteiga? Requeijão? Não trouxe? Então, todo mundo para mim. Hoje eu não fiz pão, tá vendo? Hoje não adianta ir lá para casa. Demora horas para fazer um pão. Mas, então, onde eu quero chegar com tudo isso? Imagina que esse pão é um cristão. Nós gostamos de pensar que nós somos como ele, né? Né? Não? Silêncio. Mas geralmente a gente se esquece que tudo começou no campo de trigo. A gente pensa no pão, mas e o trigo? Lá no campo. Então vamos pensar, agora a coisa virou espiritual. Quando cada um de nós nasceu de novo, nasceu agora de uma semente incorruptível. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Nós antes tínhamos nascido de uma semente corruptível. Agora nós nascemos de uma semente incorruptível. Então, sendo assim, nós nascemos de novo como o quê? Um grão de trigo. Mas é claro que nós não passamos de uma promessa, como eu falei, nem sempre você planta a semente e ela vinga. Nós podemos vingar ou não. E nós só vingamos se suportamos os desafios e os estresses do processo que está à nossa frente. Amém? Amém. Começa lá, no grão de trigo. E todo mundo reconhece, né, que não é fácil ser um verdadeiro cristão. Todo mundo que você perguntar vai dizer a mesma coisa. Jesus já tinha dito isso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque negar-se a si mesmo parece uma redundância, né? Não, é negar você para você mesmo. Você não vai fazer aquilo que você quer fazer. É diferente, né? É renunciar. Negar-se a si mesmo é renunciar a tudo aquilo que a maioria de nós foi ensinada a ser. Para então assumir uma nova identidade em Cristo. Como Jesus disse para Nicodemos, né? Importa você nascer de novo. Nascer de novo. É ter a nova identidade em Cristo. E esse é o primeiro e maior desafio e estresse do nosso processo. Porque a nossa renúncia é um golpe forte na alma. E a alma não gosta de ser contrariada. É ou não?
Portanto, o nosso processo não terminou no novo nascimento. Esse foi só o começo. E como nós vimos, o trigo precisa ficar debaixo do sol. Precisa ser cortado, apertado, batido, moído até virar pó. Tudo isso faz parte do processo. E a caminhada cristã não é diferente. Todo processo requer um tempo determinado. Só que muitos cristãos não aguentam. Em algum momento desistem. Que é muito triste. Porque nós temos o Consolador que Jesus prometeu e enviou, que é o Espírito Santo. Ele nos fortalece ao longo da caminhada com Cristo. Então, assim, eu poderia dizer, nós não temos desculpa para desistir. Amém? Quando o processo do trigo para virar farinha termina, o processo da farinha para virar pão só vai começar depois de algum tempo, como nós já vimos, né? Depois que a gente tirar o pacote de farinha do armário para fazer o pão. Em determinado momento, o cristão se sente, não sei se vocês já se sentiram, né? Mas eu creio que isso é uma coisa geral. O cristão se sente como se fosse uma farinha fechada dentro de um pacote, numa prateleira, mas só que é diferente dela. Ele não sente que esse é um período de descanso. O cristão pode estar se sentindo num pacote na prateleira, mas ele não fala assim, estou descansando aqui na boa. Opa, não. Ele fica se perguntando, quanto tempo eu vou ter que esperar até o próximo desafio, que é o pacote ser aberto, para poder entrar no processo de ser transformado em pão. E é essa hora que é complicada, porque ele não tem como saber. Ele não tem como saber quando que ele vai ser tirado do pacote. Quanto tempo ele vai ficar na prateleira. Em algum momento da vida do cristão isso vai acontecer. Então, a vida do cristão é um processo. Todo processo é uma sucessão de desafios. Como eu já disse antes, onde há desafio, há o quê? Estresse. Onde há desafio, há estresse. O primeiro pensamento que nos ocorre é que o estresse é uma coisa ruim. Né? Libera aquele monte de mediador químico lá, né, pastor? Exatamente. Cortisol. O cortisol está em alta agora, está todo mundo estressado. Mas nem sempre é assim. Estão estranhando? Eu vou explicar isso citando a parte principal do processo de fabricação de uma espada. Olha só. Bonita. Bela espada essa. Bem que eu queria uma dessas. O pastor falou primeiro. A primeira que sair da forja é dele. Então, para que uma espada possa cumprir a sua função, o aço passa por dois grandes, enormes estresses. O primeiro se chama forjamento. Ele é tratado numa forja. O aço é aquecido, ele é submetido a altas forças de compressão por meio de prensas ou de martelos. Mas esse estresse de compressão, ele não apenas vai dar forma no pedaço de aço, como ele vai alinhar os cristais do metal. Isso vai fazer com que a estrutura da peça seja mais forte. Então, olha lá,
é muito calor e muita pancada. Eu não sei se alguém aqui chegou a assistir um programa na televisão, que não sei, acho que não está mais passando, chamava Mestres da Forja, ou coisa alguma. Assim, era uma competição, um reality show. Né? Era uma competição em que três, vamos dizer assim, ferreiros, né? Eu não sei qual é o nome que dão para isso, né? Eram desafiados. Olha, vocês vão fazer uma faca igual a essa. Vocês vão fazer uma espada igual a essa. Vocês vão fazer um machado igual a esse. Alguma arma, né? Alguma arma branca. E aí, então, eles iam escolher o aço que eles iam usar, derreter o aço, botar lá no forno e pancada, 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 até dar a forma e o aço ficar alinhado, né? A estrutura interna dele, eles chamam de cristais do aço, né? Ficar tudo alinhadinho para ficar uma peça super, ultra resistente. E o segundo processo de alto estresse é a têmpera. Então, primeiro tem o forjamento, depois tem a têmpera. O que é isso? O aço sai incandescente lá do forno, lá da forja, e ele é resfriado bruscamente, por imersão em água ou em óleo. Depende do processo. Pá, sai aquela fumaceira. Quando é em óleo, sai um fogo, assim, levanta e tal. Mas, por que eles fazem isso? Porque o choque térmico gera tensões internas, estresses no material, que transformam a estrutura. E isso resulta numa superfície de extrema dureza. Tá? Então, se o forjamento for mal feito, sob impacto, a lâmina entorta ou quebra, que era a prova final. Era aí que o candidato era eliminado ou vencia. Né? Se a lâmina dele entortou, se a lâmina dele quebrou, está fora. E não é só o forjamento que tem que ser bem feito. A têmpera, se ela for mal feita, sob impacto, o fio deforma, ele forma dentes e perde a função de corte. Está vendo? Está a lâmina bonitinha, de repente fez um dentinho ali. Então, naquele lugar onde tem o dentinho, a lâmina não corta, não serve. Tá? Então, forjamento e têmpera. Bem? O cristão. O cristão é semelhante a uma espada. Porque o cristão bem forjado e bem temperado é aquele que suportou todo o processo, que começa com a semente no campo de trigo e só termina quando ele se torna pão, depois de muito crescimento, com muito desafio, com muito estresse, com muita espera. E quem nos conduz ao longo de todo o processo é o Espírito Santo, quando nós permitimos. Porque existe essa ressalva, às vezes a gente não permite. Né? Então, quando nós permitimos, o Espírito Santo nos conduz. Se nós não permitimos, nunca seremos um pão que alimenta com graça e amor as pessoas que estão à nossa volta. Não tem jeito. Se nós não permitirmos, nós não vamos passar pelo processo todo. Não vamos virar o pão. Amém? Então, fazia um tempinho que eu não trazia pergunta para reflexão, mas hoje eu trouxe de novo. A pergunta para minha e sua reflexão é: eu vou perseverar no processo até chegar ao pão? Olha lá. Pensem nas etapas. Isso está acontecendo conosco também. Em algum momento desse processo nós estamos, cada um de nós. E o nosso objetivo é chegar no pão. O grandão,
lá em cima, o bonitão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu ensino. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, que se manifesta em nós quando nós permitimos, Senhor. Por isso nós queremos nos entregar mais uma vez a Ti, Senhor, abrindo o nosso coração e de maneira a permitir que o Teu Espírito Santo opere em nós todo o processo, ao longo de todo o processo, toda a transformação pelas quais nós temos que passar, diante de todo o desafio, apesar de todo o estresse e também durante todos os tempos de parada, de espera para crescimento. Nós queremos sim, Senhor. Nós queremos chegar até o pão que alimenta aqueles que estão à nossa volta. Queremos poder manifestar a Tua graça, o Teu amor a todas as pessoas. E para isso, Senhor, precisamos ser devidamente forjados, devidamente temperados, passar por todos os processos, Senhor. Mas o Teu amor nos conduz em graça ao longo desse tempo todo, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos louvar algo que tem a ver com essa palavra, porque nós estamos nessa transformação e Deus vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. E o propósito de cada um é muito importante. Deus olha cada coisa como muito importante. Embora a gente possa achar que é simples, mas para Deus é muito importante que você complete isso. As montanhas de
irmão. Você vai plantar e vai colher. Amém? Colher coisas boas em nome de Jesus. E não adianta fugir do estresse, mas também a gente não vai correr atrás do estresse, né? Mas a gente vai suportar aquilo que Deus está nos capacitando a suportar. Que vai ser um fruto, vai ser bom, vai dar um bom resultado. Né? Como a Marlene falou, ele vai ver e vai dizer, é muito bom o que eu fiz na vida de cada uma. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. De novo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Profetiza.
falou: eu venci o mundo. Então com Ele nós vencemos. Amém? Que Deus abençoe. Os doentes sejam curados. Os cativos sejam libertos. Toda doença, toda depressão caia por terra. Toda falta de provisão, que o Senhor vai dar provisão, libertação, salvação. Colocamos agora todas as vidas que estão precisando da nossa intercessão. Vamos fazer o papel do pão, o pão que alimenta. Todas essas vidas sejam salvas e curadas e libertas em nome de Jesus. Amém. Pastor Arthur. Pastor Arthur está gostando muito de tocar a gaita. Agora a gente tem que puxar ele da gaita. Pai, obrigado, Deus, pela tua ministração, obrigado pela tua palavra. Precisamos, Pai, de restauração, precisamos ser forjados, precisamos ser levantados. Tu dizes neste momento: levanta e anda. Oh Deus, temos tanto a agradecer, temos tanto pelo que pedir perdão. Perdão, Deus. Tua igreja pede perdão, Pai, porque Tu tens tido misericórdia de nós. Deus, se não ouvimos mais ainda da Tua voz, é porque o nosso coração ainda está sendo forjado, ainda está sendo cuidado. Mas, Pai, neste momento nós rasgamos, Pai, o nosso coração, porque não existe véu, não existe impedimento. Aquilo, Deus, que chamávamos de sofrimento, Pai, foi preparo, foi têmpora, como foi dito, foi para que o céu fosse visto por nós, porque tanto pedimos, Pai, mas Tu dizes: transforma-te em oferta a Ti mesmo por inteiro. Dizemos assim: não temos voz, não podemos mais clamar. Está errado. E se temos ouvidos, Deus fala conosco, e Tu tens falado. Obrigado por todos os dias que vivemos, Pai. Todos eles foram aproveitáveis, Deus, porque chega um momento em que vai fazer diferença. Eu faço diferença na tua vida, eu ministro na tua vida, eu colho tudo aquilo do que disseste um dia. Não estou aguentando. Tu não tens que aguentar, tu tens que descansar na minha palavra. É a minha mão que lavra, a minha mão que permite que tu sejas aquecido. O mesmo fogo que te aquece quando está um pouco mais baixo é aquele que te forja quando te prepara. Não há guerra que não seja vencida por Ti, porque eu estou à Tua frente. Graças nós Te damos, Pai, com a voz mansa, porque Tua voz é mansa e forte. Muitas vezes, Deus, Tu estivesse na tempestade e disseste: anda sobre as ondas, mas nos escondemos de Ti, Pai. Nos perdoa, porque há uma alegria que não consegue ser contida, que não consegue, Senhor, ficar escondida. Tu estás dizendo: sai da caverna, porque eu estou na brisa. Descansa em mim e segue em frente, porque eu vou te visitar. Cada vez mais eu vou estar. Eu estou lá na tua casa, eu estou cuidando de cada um do teu lar, daquele que está no teu entorno eu estou cuidando, da tua parentela eu estou tratando. Descansa na minha palavra. Minha palavra não vai cessar, ela não vai parar. E tu vais notar que ora estou no sussurro e ora estou na tua tempestade. E ora estou no silêncio. Eu sou a luz, sou o teu caminho, sou a verdade. Eu estou visitando o teu coração.
Eu estou com a minha mão sobre a tua cabeça. Eu estou descendo agora. Há óleo quente sobre os umbrais, sobre os teus ombros até as extremidades. Nas tuas mãos há aquecimento. No teu coração há vida. Porque se tantas vezes tu sentiste que estavas no alto e desceste, assim é o coração. Ora ele contrai, ora ele relaxa, para que a minha vida entre em ti e sejas completo, quase pleno. Eu desço para aquilo que está no profundo dentro, porque eu disse na minha palavra, do meu ventre sairiam rios de água viva. Eu visito o profundo, aquilo que não tem ossos, que parece estar solto e que parece ser fraco, mas dali, do profundo, sairão rios de água viva. Irão para as colunas da casa, as tuas pernas, e para as extremidades dos teus dedos. E eu subirei de novo, e olharei tudo outra vez, cada pequena parte, cada pedaço será forjado como aço e será firme. Amém. Eu estou te levantando, eu estou te restaurando nesses dias por completo, por causa do recomeço. Cair um pouco não faz mal, mas não se levantar mais é tudo mal. Obrigado, Deus, por essa palavra, com que abençoaste o nosso coração. Ele está aquecido e a nossa alma forjada, porque tu tens vencido e cada um de nós, por causa da tua voz forte, firme e fiel. Deus te abençoe e venha o reino e venha o céu sobre a tua vida, igreja do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelo teu favor, Pai, que nunca nos deixou. Em nome de Jesus, alegre o teu coração e louve ao Senhor. Adore a sua presença. Amém. Assim